passagem bastante conhecida. Evangelho de Marcos, capítulo número 4, a partir do versículo número 35. Onde você acha aí? Hoje é a segunda vez que eu vim aqui. Meu nome é Felipe Cardoso. Qualquer pela misericórdia, saber que eu sou um representante, como presbítero, estou aqui acompanhado com meu amigo aqui de Ministério de Diaconésia. Estamos lá debaixo da autoridade espiritual do nosso pastor presidente, pastor Robson. Hoje não vou estar presente conosco porque ele teve que fazer uma visita em cima da hora, mas estamos aqui para a bênção. Agradeço ao pastor Geraldo pelo convite, pelo carinho, pela recepção da outra vez que nós estivemos aqui. Agradeço, irmãos, pela recepção também calorosa na portaria. E eu espero que mais uma vez eu possa estar cooperando para a sua vida. Me ajuda, Evangelho de Marcos, diga graças a Deus. Marcos, capítulo número 4, a partir do versículo de número 35. Diz assim a palavra eterna: tem como epígrafe Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, prontamente despertando, repreendeu o vento e o mar, dizendo: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Versículo de número 41. Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tome seu assento. Aqui nós estamos no nosso primeiro ponto de libertação de 2025. Então você já está sendo liberto. Toda vez que você vem para a casa de Deus para adorar, Deus está te libertando. Toda vez que você vem para a casa de Deus para poder clamar, Deus também está te libertando. Todos nós já vimos essa passagem. Até quem não é crente já ouviu falar sobre essa passagem. Só que nós temos que entender o porquê de Jesus ter permitido isso acontecer. Nós temos que entender que a partir do capítulo 4 do Evangelho de Marcos vai falar que Jesus começou a ensinar, porque o ministério de Jesus era pautado no ensino. Toda vez que Jesus ensinava, tinha milagres. Toda vez que Jesus ensinava, tinha libertação. Toda vez que Jesus ensinava, pessoas se convertiam e declaravam que o Senhor Jesus Cristo era o seu único e suficiente Salvador. Aqui nós entendemos a importância do ensino. Como assim? Nós entendemos que dentro da igreja, que quando tem ensino, o ensino, quando ele é feito na igreja de maneira veraz, de maneira com amor, com temor e com reverência, o ensino, ele gera algumas coisas dentro dos membros que fazem parte da igreja. A primeira coisa que o ensino vai gerar, conhecimento. Quando o ensino é pregado na igreja, vai gerar nos membros conhecimento, e o conhecimento vai gerar crescimento, o crescimento vai gerar comunhão, e a comunhão vai gerar santificação. Ou seja, quando a palavra de Deus é pregada, vai gerar conhecimento, que vai gerar crescimento, que vai gerar comunhão, que vai gerar santificação. Ou seja, tudo isso provém da palavra.
semente é a palavra, é o evangelho da salvação, e nós entendemos que a palavra de Deus está acessível a todos, mas nem todos irão receber a palavra, mas aquele que receber a palavra irá crescer, irá se fortalecer, irá ser transformado mediante o aceite da palavra. Então, a primeira parábola é a parábola do semeador. A segunda parábola é a parábola da candeia, ou seja, o lumiar. Não tem como esconder uma candeia debaixo de alguém. Ou seja, se Deus te deu algo grande, você tem que trabalhar com isso. Se Deus te chamou para ser vaso, se Deus te chamou para ser obreiro, você precisa se preparar e exercer o seu chamado. O que significa isso? O chamado vem de Deus, mas o preparo é individual. Quando se fala acerca de preparo, é você buscar de Deus as ferramentas necessárias para o seu crescimento dentro da sua congregação e também dentro da sua casa. Ou seja, aquilo que você exercita aqui, aquilo que você vive aqui, terá reflexo direto na tua casa e na tua parentela. Parábola da candeia, segunda parábola. Segunda parábola, a parábola da semente. E a terceira parábola, a parábola do grão de mostarda. Essa quarta parábola me chama a atenção, porque Jesus falou: se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda. O que Jesus está falando? Todos nós que começamos a caminhar na fé, a nossa fé não começa de maneira grande, não começa de maneira plena, ela começa de maneira pequena. Ou seja, por isso Jesus fala: se vocês tiverem uma fé como, não é igual o grão de mostarda. E nós entendemos que essa mostarda aqui era uma mostarda negra, que era pequena, mas quando ela cresce, se tornava a maior das hortaliças. Ou seja, Jesus está ensinando para os seus discípulos. O problema, Jesus está falando: eu quero resultado na sua caminhada. Ou seja, a nossa fé não é somente uma fé teórica, é uma fé vivida. Como é que essa fé é vivida? De fé em fé, de glória em glória. Ou seja, toda vez que você adora a Deus, a sua fé cresce. Toda vez que você busca a Deus, a sua fé cresce. Toda vez que você obedece a Deus, a sua fé cresce. Toda vez que você perdoa, toda vez que você se quebranta, a sua fé também cresce. Enquanto Jesus está falando que quer resultado em nossas vidas, Jesus está falando: a sua fé pode até começar pequena, mas no final ela tem que terminar grande. Agora nós entramos na mensagem aonde vai falar que Jesus acalma a tempestade. Jesus já tinha ensinado a manhã toda, e o texto vai falar que já estava tarde, já sendo tarde, Jesus ali vai dar uma ordem para os seus discípulos, que eles deveriam entrar no barco e passar para o outro lado. Ali não era uma sugestão, ali era uma ordem. Mas como assim? Já sendo tarde, Jesus pediu para os seus discípulos entrarem no barco e passarem para o outro lado. Sabe por quê? Jesus estava
porque Jesus vai falar: entremos e passemos para o outro lado. Jesus ali estava falando com o pescador, Jesus ali estava falando com pessoas que entendiam da parte de pesca. Só que Jesus está falando: o seu entendimento não é como o meu, a sua capacidade não é igual a minha. Eu mandei você entrar, que nós iremos chegar do outro lado. Porque tem situações também na sua vida que a gente quer usar as nossas maneiras, não é do nosso jeito, é do jeito que Deus quer. Para nós chegarmos do outro lado, é do jeito que Deus quer. Deus provou isso através da obediência. Só que o texto vai falar que quando eles começaram a navegar, levantou-se grande vendaval. A segunda prova que Jesus provou seus discípulos foi através da tempestade. E o que significa tempestade? São as dificuldades que vêm contra mim na sua vida a partir do momento que nós entramos no propósito. Qual é o propósito? De servir a Deus com excelência. Qual é o propósito? De obedecer a Deus. Qual é o propósito? De andar segundo a vontade de Deus. A partir do momento que você entra no barco, obedece a voz de Deus, vai se levantar a tempestade da tua vida. E essa tempestade foi tão grande, pastor Geraldo, a ponto que o barco começou a terminar e começou a entrar água dentro do barco. Entenda uma coisa, irmão, ali dentro daquela localidade, dentro daquela posição geográfica do Mar da Galileia, era comum ter tempestade de uma hora para a outra. Só que essa tempestade foi tão forte que os discípulos sentiram medo. E não é assim na minha e na sua vida. Tem coisas que Deus manda a gente fazer que a gente sente medo, que nós nos sentimos frágeis. Só que entenda uma coisa, irmão: o vento pode até se levantar, a tempestade pode até se levantar, mas nunca se esqueça que Jesus está no barco, porque Ele é o dono do barco. A tempestade se levantou, só que quando a tempestade se levanta, o texto vai falar que Jesus estava na polpa, estava na parte de trás do barco, estava com uma almofada ou um travesseiro. Esse travesseiro era um objeto que era usado pelo timoreiro, era o comandante do barco. Então, se Jesus pegou o travesseiro e foi dormir na polpa, é porque Ele sabe que você vai chegar do outro lado. E isso é tão sério que aquela tempestade começou a se levantar, começou a entrar água dentro do barco, a ponto que os seus discípulos foram acordar Jesus e falaram: Senhor, não te importa que nós pereçamos? Os seus discípulos estavam com Jesus, nós estamos precisando da tua ajuda, do teu auxílio. Porque tem situações, irmãos, na minha e na sua vida, que mesmo Jesus sendo comandante, Ele vai voltar para ver qual vai ser a sua posição. Vou repetir mais uma vez: tem situações na minha e na sua vida que Jesus, sendo o comandante do barco, Ele vai vir para trás para ver qual é o seu posicionamento. Jesus se levanta, Jesus vai falar para o mar: cala-te, aquieta-te. Só que Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos, vai falar: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus aí está ensinando uma coisa para os seus discípulos: vocês aprenderam a manhã toda comigo, chegou a tarde, a primeira dificuldade, vocês já estão assinando na fé. Irmãos, entenda uma coisa: o que Deus entregou na minha e na sua vida vai se cumprir, querendo o inimigo ou não. O que Deus entregou na tua casa vai se cumprir, querendo o inimigo ou não. O que Deus entregou no teu trabalho, o que Deus entregou no teu casamento, o que Deus entregou na sua igreja vai se cumprir, querendo o inimigo ou não. Sabe por quê? Porque Jesus está no nosso barco. Jesus vai dar uma ordem: cala-te, aquieta-te. E na mesma hora o mar cessou e o vento parou. E isso foi tão magnífico, tão maravilhoso, que os discípulos se maravilharam e perguntaram entre si: quem é este que até o vento do mar lhe obedece? Os discípulos viram Jesus por aí enfermos, viram pessoas viram paralíticos andar, viram cegos chegar, viram surdo ouvir, mas nunca tinham visto Jesus calar o mar e mandar o vento
Tem situações na minha e na sua vida que a gente pergunta: Senhor, será que esse vento não vai parar? Deus está falando: quando eu me levantar e ver que ele estava parado, só caiba você perseverar. Aleluia. Só que quando nós vemos essa passagem aqui, nós temos que aprender algumas lições. E qual é a primeira lição que nós aprendemos com essa passagem? Irmãos, eu sou pentecostal, só que eu estou meio muito em cima. Deus está me levando para esse. Não que eu não gosto do fogo, não vou dar, mas vou segurar uma daqui. Aleluia. Qual é a primeira lição? Jesus nos ensina nessa passagem algumas lições. Qual é a primeira lição que Jesus nos ensina? Que é possível confiar em Deus durante as tempestades da vida. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus, que é possível confiar em Deus e mediante as tempestades da vida. E nós sabemos que algumas tempestades mostram sinais, mas outras não mostram sinais. Não é assim alto mar, para quem pesca? Você está no mar, na costa uma coisa, alto mar muda tudo. É assim na minha sua caminhada. Tem situações que nós vamos conversar e vai estar tudo tranquilo, mas no meio do trabalho vai se levantar uma tempestade para ver aonde está a sua fé, se está pautada nos homens ou se está pautada no Deus que já te decretou a vitória. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto, que o maior perigo da tempestade da vida, que o maior perigo não são as tempestades da vida, mas a incredulidade que entra em nossos corações. Vou repetir mais uma vez: o maior perigo não são as tempestades que vêm ao longo da nossa vida, mas a incredulidade que tenta entrar em nossos corações. E o que é incredulidade, irmão? É quando Deus promete algo para a sua vida e o inimigo se levanta para tentar roubar a promessa do teu coração, e você começa a murmurar, você começa a questionar, você começa a reclamar, você começa a oscilar, e você sai da posição que Deus mandou você ficar. O maior perigo é esse. Não são os ventos exteriores, mas são os ventos que sopram no seu coração. Por isso Jesus falou: de tudo que o homem tem que guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. E Jesus vai tão mais forte: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. O homem não tem poder para poder entrar no seu coração. O homem não tem capacidade de sondar o teu coração. Somente Jesus tem. Terceira lição que nós aprendemos desse texto: os maiores problemas humanos encontram-se dentro de cada um, não nas circunstâncias ao redor. O que significa isso? Que os maiores problemas se encontram dentro de nós e não fora de nós. Você hoje está aqui adorando a Deus, você hoje está aqui buscando a Deus, mas teve uma batalha travada para você não estar aqui hoje. Teve uma guerra desde o momento que você se levantou. Irmãos, entenda uma coisa: a partir do momento que você estende a sua mão e aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, começa uma guerra travada contra a tua vida, irmãos. Entenda uma coisa: o diabo não dorme, ele quer te derrubar. Se você dormir, se você oscilar, ele vai acabar com a tua vida. E isso é tão sério que o apóstolo Paulo vai falar: revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o que é ser revestido da armadura de Deus? É eu
Sabe por quê, irmãos? Não vigiaram. Sabe por quê, irmãos? Não perseveraram. Não falam isso com o cunho de julgar, porque a Bíblia fala: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nós não estamos de pé pela nossa força, nós estamos de pé pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, já vou terminar a mensagem. Eu não sou muito de falar da minha vida, só que eu estava sentado ali, minha esposa, dá um testemunho que você passou. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Eu não era crente, nunca me esqueci como crente. Eu era funkeiro e falava: eu nunca vou andar com meus camaradas de nossa social de sapato, de fino, de gravata. Só que quando Deus quer pegar, irmão, Ele pega. Eu me lembro que certa feita, quando eu ia na Maricune, tinha uma mulher que era pentecostal, ou crente doida. Todo dia antes do culto ela começava a orar, o porta fechava, falando com a vida toda, essa mulher é maluca. E ela falava: Deus tem obra na tua vida. Só que eu falava: eu não sirvo para Deus. Filho, então uma coisa: a sua ótica não é igual a ótica de Deus. Você, quando olha para você, você vê defeito. Mas quando Deus olha para você, Ele vê algo grande na tua vida. Aleluia. Me converti em 2014. Deus teve que me quebrar. Quase que ele mora bem de rua. E todo mundo sabe que quando o filho volta para a casa da mãe, é algo brilhante. Só que entenda uma coisa, irmão: a maior batalha do crente não é dentro da igreja, é dentro do seu lar. Porque na tua casa você vai te provar se você é manso, se você vai suportar, se você vai aguentar. E eu cheguei e falei: Senhor, se você tem algo na minha vida, me levanta como uma pessoa diferente. Eu penso somente mais um. Eu quero cooperar nessa obra. E Deus está trabalhando na minha vida. Passou-se um tempo. 2016 eu conheci minha atual esposa. A escalou, não foi estar aqui por causa de problema de saúde. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Todo cristão, ele vai ser provado na tua vida financeira, ele vai ser provado na tua vida conjugal, ele vai ser provado na tua vida sentimental, ele vai ser provado na tua vida espiritual. Se você não passou por isso, se prepare, que você vai passar. Certa feita, eu já casado, eu estava no meu trabalho, e lá tinha um profeta maluco, que era doido, pentecostal. Ele me chamou no canto e falou: Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Mande a tua esposa fazer um plano de saúde, porque nós estamos vendo quanto a sua vida e quanto a vida dela, que ela vai precisar disso. Só que no final, Deus nos dará a vitória. E é nessa hora, irmãos, que nós temos que ver aonde está a nossa fé. Não reclamei com o camarada, não briguei com ele. Eu falei: Senhor, se eu tiver que passar por isso com a minha esposa, me dê força. Irmãos, não passou um ano, foi em 2019, dia 30 de julho de 2020, a minha esposa entrou na clínica São José, lá no Barreto, lá da Vila da Cruz, com um quadro agudo de anemia. Entrou lá, anêmica, foi internada. De uma hora para outra, os 2 dias ela parou de funcionar. E olha que eu estava fazendo a obra. Dava aula na escola bíblica, dava curso de doutrina. Só que Deus prova os seus. A minha esposa foi internada há 47 dias. Dia 30 de julho, agosto, saiu que é 16 de setembro. 47 dias internada. Passou o seu aniversário internada. E certa feita, a minha esposa começou a sangrar de manhã até a noite. E eu tinha ido visitar a minha esposa. E os médicos falaram: a sua esposa está sangrando desde 5 horas da manhã, teve hemorragia. Porque a pessoa faz hemodiálise e você botar o tecniquete ou aqui no pescoço.
lado puxa o sangue, do outro lado coloca o sangue para poder filtrar. Eu falo para você, irmão, não é fácil não. É uma agulha desse tamanho que coloca. Uma aqui, puxando, e a outra puxando para ele filtrar. Se eu aumentar mais, não é nada a pessoa. E minha esposa sangrando. E eu estava preocupado, triste. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E até meu antigo pastor presidente, ele foi lá e falou assim, ó, veio lá de Maricá, ele falou assim, ó, eu vim para aqui orar, para Deus dar vitória para a esposa. Porque se eu não vier aqui e decretar uma palavra profética para ela vai morrer hoje. Eu deixei, ele disse para a minha esposa que estava na enfermaria, estava na UTI, ele orou pela vida dela, o sangramento parou, e ele falou para mim, ó, a sua esposa vai ter uma melhora no quadro clínico dela. Quando tiver, vocês têm que sair daqui agora. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse mesmo dia, que a minha esposa começou a sangrar desde 5 horas da manhã, quase 5 horas da tarde, ela deitada no seu leito, ela vê demônios dançando pela UTI. E nisso, quando ela viu parou na cama de uma mulher. No outro dia seguinte, essa mulher morreu. Só que esse demônio zanzava, passava, não parava perto dela, porque quem tem promessa só morre com Deus quer. A minha esposa teve alta. Conseguimos aqui para poder se tratar. Só que entenda uma coisa, irmão. O que aconteceu comigo com a minha esposa foi para que ela viesse ter uma vida mais profunda com Deus. Hoje a minha esposa ela ora mais, hoje ela busca mais, hoje ela consegue entender coisas que eu falava que ela não entendia. Entenda uma coisa, irmão, tem enfermidades que Deus vai permitir na tua vida, que não é para te afastar, mas sim para te aproximar de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. E nesse processo a minha esposa estava estudando. A minha esposa faz direito. A minha esposa se formou. Mesmo doente se formou. Porque quem tem promessa, mesmo na enfermidade, Deus dá força. A minha esposa se formou. E aconteceu algo que não se dava na minha vida dela. A minha esposa tinha acabado de pegar sobre o coma. E ela estava estudando para fazer a prova da OAB. A primeira vez que ela fez, foi para poder entender como é que se fazia a prova. Não passou. Na segunda vez ela estudou, irmão. Então uma coisa, se Deus tem promessa de Deus vai te colocar entre os espíritos, começa a estudar agora. A minha esposa começou a estudar. Começava às 7 horas da manhã, só parava quase 1 hora da noite. Estudava. E ela achava que o homem ia passar. E nisso ela ia em lugar e Deus falou que ela iria passar. Certa feita, eu estava sentado, eu, minha esposa e minha sogra, jantando, e Deus falou para mim: fale para a tua esposa que eu vou dar um sinal que ela vai ser curada. Qual é o sinal que ela vai ser curada? Ela vai ser aprovada nessa prova da OAB, para a glória e honra do teu santo nome. Aleluia. Só que tem uma coisa, pastor geral. É mais fácil Deus usar os de fora e os da casa crer do que Deus usar os de dentro da casa e os de dentro da casa crer. Eu falei, amor, Deus está falando para mim que Ele vai te curar disso aí. E o sinal da sua cura, você vai passar nessa prova. Eu falei para ela, você crê? Ela falou que cria, mas toma posse. Ela foi lá e fez a prova. Só que quando ela fez a prova, havia 4 questões que a reprovavam. Ela voltou e falou, amor, eu não passei na prova. Eu falei, Deus falou que você vai passar. Deus mandou que você vai passar, você vai passar. Sabe o que aconteceu? As 4 questões que ela tinha errado, a prova do AB cancelou. O que aconteceu? Ela entrou. Se Deus falou que você vai entrar, você vai entrar. Se Deus falou que vai te exaltar, Ele vai te exaltar. Se Deus falou que Ele vai te sustentar, Ele vai te sustentar. Aleluia. Passou na prova. Ninguém entendeu nada. Gente que estava estudando há 2, 3 anos. A minha irmã começou a estudar com
situação. Irmãos, entenda uma coisa: quem dá inteligência é Deus, quem dá estratégia é Deus, quem abre a porta é Deus, quem fecha a porta é Deus, quem exalta é Deus, quem abençoa é Deus, quem abre as portas do céu também é Deus. Sabe qual é esse testemunho? Porque tem uma jovem aqui que Deus vai abençoar, que Deus vai colocar entre os príncipes. Talvez você esteja aqui nessa noite questionando o porquê de tantas coisas que estão acontecendo na tua vida. Há um propósito para tudo. Há um propósito para tudo. Eu poderia pegar Salmo número 116, forte. Eu poderia pegar Salmo número 23, forte. Eu poderia pegar 1 Samuel capítulo 17, versículo 47, forte. Só que Deus mandou falar. Só que a mensagem que Deus tem para a tua vida é essa: não saia do barco, persevere dentro do barco. Talvez você fale: Senhor, o meu barco é de madeira e tem gente navegando em barco de ferro. Só que entenda uma coisa, irmão: quanto maior o barco, maior vai ser o trabalho. Comece primeiro nesse barquinho, que Deus vai te salvar e te colocar numa posição maior. E tem mais uma coisa aqui. Como Deus manda você entrar no barco, a água vai entrar no barco. Deus não vai impedir que a água venha entrar no barco. Só que é responsabilidade sua tirar a água do barco. Porque o comandante não tira a água do barco. Quem tira a água do barco é tripulante. E o que é a água que entra no nosso barco? São os nossos excessos, as nossas vaidades, os nossos porquês, os nossos questionamentos. Sabe o que Deus está falando? Na sua caminhada, nessa travessia, pode até entrar água, mas é responsabilidade sua tirar a água. Porque se você não tirar a água, o barco vai afundar. O papel de Jesus é dar a direção. Agora, manter o barco flutuando é você que tem que fazer. Fique de pé agora para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Não vou descer na mensagem. Primeiro culto de libertação 2025. Estamos na casa de Deus, irmão. Talvez você me pergunte: presbítero, me deu um sinal que Deus é na minha vida. Olha as crianças que estão aqui. Quer maior sinal do que esse? A sua filha está com saúde, o seu filho está com saúde. Busca no jornal quantas crianças foram morrer no ano passado, quantas crianças foram sequestradas, mas só que a sua casa está sendo guardada e protegida pelo Senhor. Casa que é guardada, protegida, o inimigo não toca nos seus filhos. Vou orar para a sua vida. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esse primeiro culto de libertação. Segunda-feira, aonde muitos estão afadigados, cansados, estão na sua casa, vai vendo televisão, mas há pouco o Senhor trazendo seus filhos aqui para ouvir a tua palavra. Senhor, tu conheces o coração de cada um, tu conheces o caráter, o Senhor conhece a personalidade, o Senhor conhece as qualidades e também conhece os defeitos. Senhor, tu ama esse povo. Deus, não permita não, ó Pai, que as dificuldades, que o vento, ó Pai, que a tempestade venha oscilar a fé do seu povo, que eles possam continuar te obedecendo, descendo, buscando a tua presença. Senhor, tu sabe, ó Pai, a necessidade, a demanda de cada casa, a demanda de cada irmão, de cada irmã. Senhor, abra as portas dos céus, abençoe quem precisa. Senhor, se tem alguém que precisando ser curado, que o Senhor venha curar. Se tem gente que precisa ser liberta, que o Senhor venha libertar. Se tem pessoas que precisam, ó Pai, de uma palavra, de uma direção, que o Senhor venha dar direção hoje, que o Senhor venha levantar hoje. Ó Pai, hoje nós decretamos vitória, hoje nós decretamos que o ano 2025 será um ano de resposta, será um ano de oração, será um ano de clamor, será um ano de vitória para o seu povo. Senhor, também te peço, ó Pai, pelos pequeninos
fazer parte dessa congregação, guerreiros do Senhor. Deus sustenta para essas crianças. A tua palavra diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Senhor, guarda, sustenta essas crianças. Senhor, levanta trabalhadores, levanta trabalhadoras com amor, com zelo, com temor a ti, ó Pai, para fazer a sua obra com excelência. Senhor, também te peço, ó Pai, pelos obreiros que já estão trabalhando na tua seara, sustenta, guarda, abençoe a vida de cada um, abençoe, ó Pai, as famílias que estão aqui representadas, ó Pai, que eles possam ir para a sua casa, de modo a tua bênção, de modo a tua segurança, que essa semana, ó Pai, venha ser uma semana de resposta, venha ser uma semana de edificação, de fortalecimento na fé, e que eles venham crer, ó Pai, em todos os momentos da tua vida, que o Senhor sempre estará com eles, ó Pai. Assim eu já te oro e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.